Bom, o outro exercício que vocês tiveram dúvida é o exercício número 19 da nossa lista. Então, vamos ler o enunciado e depois resolver ele juntos. A comporta mostrada na figura tem largura de 2 metros e peso próprio desprezível. Então, a gente não considera o peso próprio da comporta nesse exercício. Considerando que ela é articulada no ponto O, então ela é articulada aqui, tá, gente? O professor esqueceu de colocar o ponto O, mas acho que vocês presumem que é aí. Determine o valor mínimo de um contrapeso a ser adicionado juntamente com o peso de 1.600 kgf, para que ela se mantenha em equilíbrio. Então, a gente tem que determinar qual é o valor de um contrapeso adicionado aqui ao nosso peso, tá? Então, seria esse mais um contrapeso. Para a nossa comporta estar em equilíbrio. Então, no nosso primeiro momento, vamos calcular o empuxo para verificar qual é a força que é aplicada para cá, que tende a tombar a nossa comporta. Então, vamos lá ver o empuxo. Bom, como o empuxo, novamente, né, como o empuxo ele é aplicado, o cálculo do empuxo ele é calculado com base na seguinte fórmula, que é do y0 vezes o peso específico vezes a área. E novamente a gente tem aqui a medida inclinada da nossa comporta, a gente precisa determinar a medida vertical da nossa comporta. É aí que a gente calcula o nosso y0. Portanto, precisamos descobrir qual que é essa medida para calcular o empuxo nessa comporta. Então, como a gente determina essa medida de H0? Se eu sei, nesse momento a gente vai facilitar a nossa vida. Se eu sei que a minha comporta tem 6 metros de comprimento e o empuxo ele é aplicado no CG da minha comporta, significa que ele é aplicado no ponto em que nós temos 3 metros, né? Então, a gente seria no centro aqui. Então, 3 metros para cá e 3 metros para lá. Eu preciso descobrir essa medida aqui, que é a minha medida horizontal, ok? Então, se observarmos direitinho, verificamos que também temos um triângulo retângulo aqui. Dessa vez, esse triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 60 graus. A minha medida inclinada é de 3 e eu quero descobrir essa aqui. Dessa vez a gente encontra o H0 diretamente. Por quê? Porque essa distância, pessoal, já dá aqui no meu nível d'água. Então, já é a medida direta, o H0 direto nessa forma. Então, a gente vai ter que seno de 60 é igual a cateto oposto, que é o H0, sobre 3. O H0 é 3 vezes seno de 60, me dando 2,6 metros. Então, já posso calcular o meu empuxo. O empuxo, então, ele é igual ao meu peso específico da água, que é 1.000, vezes o H0, que é 2,6, vezes a área da minha comporta. Eu sei, portanto, que a minha comporta tem 6 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então, a gente tem 6 vezes 2. 1.000 vezes 2,6 vezes 12, que me dá um total de empuxo de 31.200 kgf. Já então sabemos quanto que é a força aplicada na nossa comporta que faz com que ela sempre esteja tendendo a abrir. Se eu sei, portanto, que eu tenho um contrapeso aqui nesse ponto, que atualmente já pesa 1.600 kgf, mas essa comporta não fica em equilíbrio só com esse 1.600 kgf, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar qual seria a força total a ser aplicada nesse ponto F aqui, para que exista o equilíbrio nessa comporta.
E essa força total, ela vai ser igual ao 1.600 mais o contrapeso. Antes de fazer isso, precisamos determinar o ponto de aplicação, o centro de pressão do nosso empuxo. Então, vamos calcular, nesse caso, a medida inclinada, o nosso YCP. O YCP, ele é igual a Y0 mais o IG sobre A vezes Y0. O I0, ele vai ser de 3 metros, né, pessoal? Porque metade de 6 é 3. Mais o IG. A nossa comporta de base, então, tem 2 metros. E a altura dela é 6. Então, 2 vezes 6 ao cubo sobre 12 vezes 1 sobre 3 vezes 12. Isso me dá um YCP de... A gente tem 2 vezes 6 ao cubo, dividido por 12, dividido por 3 vezes 12, mais 3. O nosso YCP é de 4 metros, portanto. Muito bem. Vamos, então, desenhar a nossa comporta e mostrar as forças que são aplicadas nela. Então, aqui a gente tem a nossa comporta. A gente tem aqui o empuxo. O empuxo, ele é aplicado a 4 metros do topo da nossa comporta. Se a nossa comporta, portanto, tem 6 metros, significa que o empuxo está a 2 metros da nossa rótula, que a gente chamou de O, tá? Mas o exercício pede para a gente calcular qual vai ser a força aqui, né? Qual vai ser o peso desse contrapeso, ou seja, qual vai ser a força nesse ponto, para que a comporta fique em equilíbrio. Portanto, para isso, nós vamos fazer uma somatória de momentos em 0, e isso vai ser igual a 0. Portanto, a gente vai ter que, se é positivo girando horário, o nosso empuxo está tendendo a nossa comporta a girar horário, então ele é positivo. Então, a gente vai ter empuxo vezes 2 metros, que é do O até onde ele é aplicado, menos 6 metros, que é a distância do O até a força F, vezes F. Isso vai ser igual a 0. Vou ter, então, que empuxo, que é 31.200 vezes 2, menos 6F é igual a 0. O F, então, vai ser igual a 31.200 dividido por 6, e o 31.200 vezes 2. Ou seja, a força total aplicada ali é de... Ai, peraí que eu dividi errado, pessoal. Dividi por 4, é por 6. 10.400 kgf. Só que ele não pede a força total. O que ele pede? Ele pede qual tem que ser a força do contrapeso, qual tem que ser o contrapeso, a força não, né? Qual tem que ser o valor do contrapeso para que essa comporta fique em equilíbrio. Se eu sei que o total é 10.400, mas eu já tenho um peso de 1.600, eu posso vir aqui e colocar que 10.400 vai ser igual ao peso que eu já tenho, que é 1.600, mais o valor do contrapeso, que é o que eu quero descobrir. Ou seja, o meu contrapeso vai ser 10.400 menos 1.600, totalizando 8.800 kgf. Ok? Então, esse é o valor do meu contrapeso para que a minha comporta fique em equilíbrio. Ok?